Olá, vamos começar nossa aula de língua portuguesa hoje, 17 de agosto de 2020, segunda-feira. Como está no nosso cronograma, nós vamos utilizar a apostila 2 e vamos realizar as atividades das páginas 24 e 25. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo da nossa última aula. Na nossa última aula, nós estudamos o sufixo são, que é um sufixo, que nós juntamos aí no final, das palavras, quando nós formamos novas palavras, quando nós criamos, formamos substantivos derivados de alguns verbos, nós utilizamos o sufixo são. Então, por exemplo, a palavra canção, agressão, suspensão, são substantivos terminados em são. Porém, canção, o são é com C cedilha, tá? O são de canção é com C cedilha. O são de suspensão é com um S só. E o são de agressão é com dois S's. Então, perceberam a grande dúvida gerada, quando nós vamos escrever esses substantivos? É justamente por isso. Os três têm como última sílaba são. A pronúncia, o som é o mesmo, olha, são. Porém, quando nós vamos escrever, uma palavra com C cedilha, outra com S só e a outra com dois S's. Então, isso faz com que fiquemos em dúvida. Então, a tia Lilian explicou, as regrinhas. Então, por exemplo, todos os substantivos formados, derivados de verbos terminados em ter e torcer, eu vou utilizar o são com C cedilha, por exemplo, deter, tá? E contorcer, tá? Então, detenção e contorção com C cedilha. Todos os substantivos que são derivados de verbos terminados em ender, verter e pelir, que é o caso, olha, de pretender, converter e expelir, serão, nós vamos escrevê-los com S só, pretensão, conversão e expulsão. Todos os substantivos derivados de verbos terminados em gredir, mitir e ceder, tá? Nós vamos formar substantivos terminados em são com dois S. É o caso de agredir, permitir, suceder. Olha, agressão, permissão e sucessão. Porém, na língua portuguesa, nós temos algumas exceções, tá? Então, o que a tia Lilian explicou para vocês? Antes de vocês ficarem, decorando regras ortográficas, porque justamente a ortografia que nos auxilia aí na escrita correta das palavras, então escrever corretamente, as palavras pertencem aí aos estudos da ortografia. Então, antes de ficarmos, decorando regras ortográficas, a tia Lilian deu uma dica bem melhor, tá? Que é praticar a leitura. Quanto mais vocês lerem, mais vocês terão contato visual com as palavras. E aí, quando vocês forem escrevê-las, vocês vão saber escrevê-las corretamente. Por quê? Porque vocês vão recorrer à memória fotográfica. Quanto mais eu ler, quanto mais contato eu tiver com as palavras, mais eu vou escrever corretamente. Então, a dica é leiam. Bons leitores são bons escritores, tá? Já tem muitas pesquisas que comprovam esta tese de que bons leitores são bons escritores. Então, leiam muito, leiam bastante para vocês escreverem corretamente as palavras e também ter aí muitos conteúdos para criar os textos de vocês. E saber, inclusive, organizar os textos, os parágrafos, aprender a pontuar corretamente, adequadamente um texto. Então, a dica de ouro é da tia Lilian e de todos os educadores, leiam bastante. Bom, então agora nós vamos continuar aí as atividades da página 24, nós vamos continuar na alternativa B do exercício 6. Então, na alternativa B do exercício 6, outros substantivos derivados de verbos terminados em der, dir, mir, ter e tir apresentam a terminação são com dois S's. Então, aqui vocês só vão seguir o exemplo mesmo para vocês visualizarem as palavras. Tá? Neste primeiro momento, nós vamos visualizar a escrita correta dessas palavras, antes de ficarmos aí decorando as regras ortográficas. Então, aqui vocês vão acrescentar nesses verbos o sufixo são. Então, vocês já têm aqui o exemplo, o verbo suceder, mais o sufixo são, sucessão com dois S's. O verbo agredir, mais são com dois S's, agressão. Admitir, mais são com dois S's, admissão. Imprimir, mais são com dois S's, impressão. Remeter, mais são com dois S's, remissão.
Na alternativa, na questão 7, vocês vão colocar são com C cedilha, são com S só e são com 2 S. Vocês vão juntar aí todo o conhecimento de vocês, né? Já que a tia Lilian explicou algumas regras, mas a tia Lilian já avisou também que há algumas exceções na língua portuguesa, tá? E na dúvida, vocês têm que consultar o que a tia Lilian chama de amigo de sempre, o dicionário. Eu não fico sem meu dicionário, tá? O dicionário aí nos ajuda a tirar as dúvidas, né, ortográficas. Bom, então na A, permitir. Permitir termina em, como a tia Lina já explicou, em mitir. Então, verbos terminados em mitir, vocês vão usar o são, ó, permitir, permissão. Repercutir termina em tir, né, repercussão, com 2 S também. Transmitir termina em tir, transmissão, com 2 S também. Adotar termina em ar. Geralmente os verbos quando terminam em ar, o substantivo, tá? Cantar, canção, com C cedilha. Adotar, adoção. Quando o verbo geralmente termina em ar, o substantivo é com C cedilha, tá? São com C cedilha. Então, adotar, adoção. Compreender termina em der. Então, compreensão com S só. Informar termina em ar. Então, informação com são, com C cedilha. Organizar termina em ar, então organização com C cedilha. Geralmente quando termina em ar eu uso C cedilha, tá? Inverter termina em ter, inversão com S só. Exibir, no caso de exibir, ele termina em ir, porém o seu substantivo é com C cedilha, exibição. Como a tia Lilian disse, há algumas exceções na língua portuguesa. Nem sempre aquela regra vale para todas as palavras. Por isso que é importante vocês praticarem a leitura, para ter contato visual com as palavras, tá? Contratar termina em ar, então contratação com C cedilha. Discutir termina em tir, discussão com 2 S. Agora a tia Lilian quer dar uma dica para vocês, tá? Quando que eu uso são com S só e são com 2 S? Observem aqui. Vocês estão vendo que permissão, antes dos 2 S eu tenho uma vogal? Discussão, antes dos 2 S eu tenho a vogal U? Aqui eu tenho a vogal I? Antes em transmissão, antes dos 2 S eu tenho a vogal I? Vamos lá? Discussão, antes destes 2 S eu tenho a vogal U. Agora olhem só, em compreensão, antes desse S aqui, que é sozinho, eu tenho o quê? Vou colocar até de vermelho aqui. Aqui eu tenho um S só. Perceberam que antes eu tenho uma consoante, a consoante N? Observaram aqui que inversão, antes desse um S aqui sozinho, eu tenho a consoante R, tá? E agora, observem aqui, outra dica. Antes do C cedilha, tá? O C cedilha, como a tia Lilian disse para vocês, antes deste C cedilha aqui eu tenho a vogal O, antes deste C cedilha eu tenho a vogal A, antes deste aqui eu tenho a vogal A, antes deste aqui eu tenho a vogal A, antes deste aqui eu tenho a vogal I, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando eu tenho, né, eu escrevo com 2 S's, antes sempre vai vir uma vogal. Olhem só, sempre virá uma vogal antes dos 2 S's. E quando eu escrevo com um S com um S só, sempre antes virá uma consoante. Estão vendo aqui consoante, tá? Para escrever, então, essa diferença. Sempre antes dos 2 S's eu vou ter uma vogal. E sempre antes de um S só eu vou ter uma consoante, tá bom? Bom, agora nós vamos para a página 25. Nós vamos falar agora, faça como no modelo e forme novas palavras com os adjetivos listados. Nós vamos falar agora de exa, tá? Nós vamos falar de exa com Z e exa com S, tá? Que é no caso aqui de limpeza, é exa com Z e chinesa é exa com S. Tia Lilian, qual é a diferença? Então, a dica de ouro que a tia Lilian vai dar para vocês é o seguinte. Toda vez que eu tenho um substantivo que ele tenha um adjetivo, eu vou escrever exa com Z. Por exemplo, substantivo é nome. Que nome se dá, tá? A ação de limpar, de ficar limpando as coisas. Limpeza, eu chamo aquilo de limpeza. Se eu chamo, é nome, eu estou nomeando, então é substantivo.
E quem pratica a limpeza? Qual é a qualidade desta pessoa? Qual é o adjetivo desta pessoa? Esta pessoa é limpa. Se é uma mulher limpa, se é um homem limpo, né? Então, limpa, limpo são qualidades, são adjetivos de quem pratica a limpeza. Limpeza é substantivo, é o nome da ação de limpar, o nome que eu dou à ação de limpar. Limpo e limpa é adjetivo, é a qualidade de quem pratica a limpeza, tá? Então, toda vez que o meu substantivo terminado em esa, ele tiver um adjetivo, ele sempre será esa com Z. Então, olhem só aqui o caso destes exemplos aqui na alternativa 8. Faça como no modelo, certeza é o certo, mais o esa. Então, por exemplo, quem tem certeza é certo, é certa, certo e certa são adjetivos. Certeza é o nome que se dá, então é substantivo, a ação de ser certo, tá? Por exemplo, aqui, moleza, mole mais esa. Por exemplo, quem tem moleza é mole. Ah, mas como você é mole? Nossa, esse menino é mole, essa menina é mole. Mole é adjetivo, é característica, qualidade de alguém que tem moleza. Então, moleza já é o substantivo, é o nome da ação de ser mole, né? Que nome eu dou, né, a esta ação de ser mole? Moleza. Muito bem, então vocês vão fazer o exemplo aqui, olha, magro, magro é adjetivo, então se ele tem um substantivo, então magreza eu escrevo com Z, limpo, limpeza com Z, leve, leveza com Z e grande, grandeza com Z. Então magreza é o substantivo, o adjetivo é magro, magra. Limpeza é o substantivo, limpo e limpa é o adjetivo. Leveza eu escrevo com esa porque ele tem o adjetivo leve. Então, uma pessoa que tem leve, nossa, como aquela pessoa é leve, né? Então, leve é uma qualidade, é um adjetivo. Então, leveza eu vou escrever com Z. Nossa, que menino grande, que menina grande. Então, grande é adjetivo. Então, o substantivo de grande eu vou escrever com esa, grandeza. Então, sempre que o substantivo tiver um adjetivo e ele terminar em esa, eu vou escrever com Z, tá? Na questão B, está pedindo para vocês pintarem aí de vermelho os substantivos e de verde os adjetivos. Então, vocês vão pintar de vermelho aí magreza, que são os substantivos, limpeza, leveza e grandeza, e vão pintar de verde, tá? Os adjetivos, aqui ó, magro, limpo, leve e grande, tá? Pintem de verde os adjetivos. Agora, na questão 9, forme palavras conforme o exemplo. Portugal, português mais a portuguesa. Agora a Tirina quer dar uma dica para vocês. Quando eu estou falando, né, de um país, Portugal, Líbano, Chile, França, tá? Que são países como estão aí neste exercício, e aí eu vou indicar o adjetivo pátrio. O que é o adjetivo pátrio? Tá? Eles são empregados para caracterizar, tá, pessoas ou coisas de acordo com as suas origens, ou seja, de acordo com o seu país. Então, a mulher que nasce em Portugal, ela é portuguesa. Uma louça que vem de Portugal é uma louça, né, portuguesa, tá? No Líbano, quem nasce no Líbano é libanês, eu utilizo para os homens, e libanesa para as mulheres. Quem nasce na China, eu uso chinês para os homens e chinesa para as mulheres. Quem nasce na França, eu uso francês para os homens e francesa para as mulheres. Em Portugal, português para os homens e portuguesa para as mulheres. Esta mulher é portuguesa, ou seja, ela nasceu em Portugal. Este homem é chinês, porque ele veio, a origem dele é da China. Então eu chamo isso de adjetivo pátrio, né, que indica pátrio, o local em que essas pessoas nasceram. Então, português, portuguesa, libanês, libanesa, chinês, chinesa, francês e francesa são adjetivos pátrios que indicam a pátria, o país de origem dessas pessoas. Então, quando eu formo o feminino desses adjetivos pátrios e terminam em esa, por exemplo, esta mulher é portuguesa, esta mulher é chinesa, esta mulher é libanesa, esta mulher é francesa. Esse esa que indica, né, que é um adjetivo pátrio, que indica o país de origem dessas pessoas no feminino, né? Eu vou escrever esa com S. Então, olhem só aqui no exercício B. Quem nasceu no Líbano é libanesa, com S. Quem nasceu na China é chinesa, com S. Quem nasceu na França é francesa, com S, tá? E aí, na questão 10, complete o quadro. Podemos formar substantivos quando acrescentamos a terminação esa com Z
a certos adjetivos. Então, quando eu vou acrescentar o ESA adjetivos, eu sempre vou utilizar o ESA com Z. Então, eu tenho um adjetivo aí, rico. Rico mais riqueza, rico mais ESA vai ficar riqueza, tá? Belo, que é um adjetivo, mais ESA vai ficar beleza. Então, sempre que eu acrescentar ESA adjetivos, eu vou escrever com Z, rico, riqueza, belo, beleza. Rico é adjetivo, belo é um adjetivo, é uma qualidade de quem tem beleza. Então, será com ESA com Z. Agora, aí no último box, no último quadradinho, tá? Aqui, alguns adjetivos referentes à nacionalidade. O que é nacionalidade? A minha nacionalidade é brasileira, porque eu nasci no Brasil, tá? E que podem funcionar como substantivos quando estão no feminino, como a tia Lili explicou, né? As mulheres que nascem em Portugal, no Líbano, na China, na França são portuguesas, libanesas, chinesas e francesas, tá? Quando esses adjetivos que indicam a nacionalidade, o país de origem, e eu acrescento, né, o ESA, que indica o feminino dessas pessoas, eu sempre vou utilizar ESA com S, tá? É o caso aí de português, pô, quem nasce em Portugal é português. Os homens eu digo português, ele é português, ela é portuguesa. E aí, albanês? O homem, ele é albanês, e ela é albanesa. ESA com S, tá? Então, sempre na aula de hoje, nós estamos falando do ESA, né? Que são substantivos derivados de adjetivos, eu vou escrever ESA com Z. E sempre que eu tiver o ESA, que é o feminino, tá? De adjetivos pátrios, adjetivos que indicam a nacionalidade, eu vou usar o ESA com S, tá bom? Chinesa, portuguesa, libanesa e por aí vai. Bom, a nossa aula de língua portuguesa de hoje foi esta. Qualquer dúvida, procurem a tia Lília no privado. Um beijo e boa aula!